Autoconfiança não é só acreditar em si mesmo. É sobre isso que o doutor e psicólogo Lucas Napoli fala no quadro de psicologia desta semana. A gente costuma pensar que uma pessoa autoconfiante é aquela que acredita na sua própria capacidade de vencer, de conquistar, de acertar. Mas eu acredito que, na verdade, a autoconfiança tem muito mais a ver com a crença na própria capacidade de errar, na própria capacidade de falhar. Pensa comigo, qual é um bom indicativo para a gente dizer que uma pessoa é autoconfiante? Qual que é um bom sinal de autoconfiança? Do meu ponto de vista, um ótimo sinal de autoconfiança é a intrepidez, é a coragem. É a capacidade que uma pessoa tem de assumir riscos. Quando a gente vê uma pessoa topando assumir riscos, a gente costuma dizer que essa pessoa é autoconfiante. E o que leva uma pessoa a assumir riscos? É justamente a falta do medo de falhar, ou pelo menos uma capacidade de enfrentar o medo de falhar. Pessoas inseguras, que são aquelas que a gente diz que não possuem autoconfiança, são justamente aquelas pessoas que não aceitam a possibilidade de falharem. Elas colocam sobre si um ideal de infalibilidade, um ideal de perfeição que as impede de assumirem riscos. Porque, ao assumir riscos, elas correm o risco de falhar. E para essas pessoas inseguras, sem autoconfiança, a possibilidade de falhar é encarada como uma catástrofe. Elas não suportam a experiência do erro. E aí elas acabam não fazendo nada. Elas acabam não correndo riscos e, portanto, se mantêm numa posição de passividade, de inércia. Por outro lado, pessoas autoconfiantes sabem que podem errar. Sabem que a experiência do erro, do fracasso, é uma experiência desagradável. Mas elas, ainda assim, topam enfrentar o risco, topam correr o risco de passar pela experiência do fracasso e do erro. Elas não fazem isso porque elas têm certeza do acerto. Pelo contrário, elas têm total consciência da possibilidade do erro. Só que elas não são inimigas do fracasso. Elas são amigas do erro. Elas sabem que a experiência do erro é desagradável, é difícil, mas é suportável. E que vale a pena arriscar, vale a pena correr o risco de errar para poder acertar. Portanto, autoconfiança não tem a ver com a crença numa suposta onipotência, numa suposta capacidade de acertar sempre. Não, a pessoa autoconfiante não é aquela que acredita em si mesma. Não, a pessoa autoconfiante é aquela que suspeita de si mesma, que sabe da sua possibilidade de falhar, mas mesmo assim topa enfrentar esse risco, topa correr o risco de errar para poder acertar. A ânsia de acertar, o desejo de acertar, o desejo de conquistar é muito mais forte do que o medo de errar. O Jornal Rio Doce fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.